Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar nos números da DOTS, analisando o resultado do terceiro trimestre de 2025. Recebemos aqui o relatório oficial da empresa e também um comentário analítico independente. E a história aqui é fascinante. De um lado, a empresa comemora uma melhora operacional muito forte, com vários indicadores em alta. E do outro, a análise aponta para uma saúde financeira que, assim, ainda exige muita atenção. Nossa missão aqui é exatamente essa: conectar os pontos e traduzir o que esses números significam na prática. A ideia é que, ao final da nossa conversa, o cenário da DOTS fique claro, sem a necessidade de ler páginas e páginas de relatórios. Exato. Vamos desvendar essa história. Ok, vamos lá. Começando pelo que a DOTS está celebrando. Os números operacionais do trimestre parecem muito fortes, certo? Exatamente. A empresa destaca três grandes avanços. Primeiro, o EBITDA, que é aquele indicador de geração de caixa operacional, sabe? Atingiu 14,4 milhões de reais. 14 milhões. Isso é um salto enorme, né? Enorme. Um salto de 136%, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Uau! Um crescimento de 3 dígitos. E a receita também subiu bem, não foi? Sim, a receita líquida cresceu 29%. E, talvez o mais importante, a margem bruta chegou a 67%. 67%. Na prática, isso significa que a empresa está sendo mais eficiente, né? Lucrando mais em cima do que vende, antes de pagar as despesas administrativas, financeiras. Exatamente. É uma margem muito saudável. E o motor desse crescimento todo parece ser a vertical Techfin, que é a parte de serviços financeiros da DOTS. Ah, sim! A grande aposta deles. Sem dúvida. A originação de crédito, ou seja, o volume de crédito que eles concedem, cresceu 47%. O faturamento dessa área subiu 33%. Então a DOTS está claramente acelerando a estratégia de não ser apenas um programa de fidelidade, mas um ecossistema que oferece crédito. Isso. Como o DOTS Parcela, que é aquela modalidade de Buy Now, Pay Later. Eles até mencionam a nova parceria com a Americanas para o programa Cliente Age como um reforço dessa estratégia, né? Mencionam sim, é uma peça importante nesse quebra-cabeça. Mas, como a gente falou no início, existe um outro lado nessa história. E ele aparece quando a gente olha para o fluxo de caixa. E é o ponto que a análise crítica mais bate na tecla. Apesar do EBITDA positivo, o fluxo de caixa operacional da DOTS no trimestre foi negativo. Negativo em quanto? Negativo em 11,4 milhões de reais. Espera aí, como isso é possível? Um EBITDA positivo de 14 milhões e um caixa negativo de 11 milhões. Pois é, isso levanta uma questão importante. O lucro contável e o dinheiro no caixa são coisas bem diferentes. Certo. É como ter um bom salário no papel, sabe? Mas aí você percebe que, depois de pagar as contas, adiantar despesas, faltou dinheiro na conta no fim do mês. Entendi a analogia. A empresa ainda gasta mais dinheiro para operar e crescer do que efetivamente entra no caixa dela. Exatamente. E para cobrir esse buraco, ela precisa de financiamento. A análise até menciona captações de dívida de mais de 100 milhões só neste ano. 100 milhões? Isso é bastante coisa. É. E isso nos leva a outro ponto de atenção que é crítico: o balanço patrimonial. O patrimônio líquido da DOTS é negativo. Negativo em quase 249 milhões. Isso funciona quase como o score de uma pessoa, né? Reflete o histórico de prejuízos acumulados. Perfeito. A dívida total é muito maior que os ativos. É um sinal de alerta bem grande. É muita informação, mas estamos decifrando tudo. Aproveita e segue o Diário SA para não perder nenhum episódio. E tem mais um detalhe técnico, que a análise aponta como algo que dificulta a leitura do resultado. A receita diferida. Receita diferida. Soa complicado. O que é isso em bom português? De forma simples, quando um parceiro da DOTS, tipo um banco ou um varejista, compra pontos para distribuir, a DOTS recebe o dinheiro. Certo. Mas ela não pode reconhecer tudo como receita de uma vez só. A contabilidade exige que essa receita seja registrada aos pouquinhos, durante o prazo de validade dos pontos, que é de 48 meses. Ah, entendi. Então é um dinheiro que já entrou no caixa, mas que só vira receita oficialmente no balanço lá no futuro. Exato.
A própria empresa explica que uma parte disso, uns 147 milhões e meio de reais, não é uma obrigação de verdade e vai se transformar em lucro com o tempo. Mas, para quem analisa de fora, esse passivo contábil gigante torna mais difícil saber qual foi o resultado real gerado apenas no trimestre, né? Exatamente. Fica uma imagem um pouco turva. Ok, então. O que tudo isso significa? Juntando as peças, temos uma virada ou não temos? Se a gente conectar tudo isso ao quadro geral, o diagnóstico é o seguinte: existe sim uma melhora operacional legítima. A DOTS está mais eficiente, com margens melhores, despesas mais controladas. Isso é inegável. Esse é o copo meio cheio. Exato. Esse é o copo meio cheio. E o copo meio vazio? O copo meio vazio é que ainda não existe uma virada financeira real. A sustentabilidade da empresa ainda depende de capital de terceiros, ou seja, de dívida. E o crescimento da Techfin, que é a grande aposta, é intensivo em capital. Para dar crédito, precisa de dinheiro. É um ciclo. É um ciclo vicioso. Para a Techfin crescer, precisa de mais capital. Esse capital vem de dívida, que piora o balanço e aumenta as despesas com juros. Então, a conclusão da análise é que o risco continua elevado enquanto a empresa não conseguir gerar o próprio caixa de forma consistente. É isso. O motor é potente, mas ainda precisa de combustível de fora para funcionar. Diante de tudo isso, a grande pergunta para os próximos meses fica bem clara, né? Fica claríssima. Será que a empresa mantém esse ritmo de melhora operacional e, principalmente, consegue finalmente transformar isso em geração de caixa positiva? Perfeito. Essa é a pergunta de $1 milhão. E quais indicadores vale acompanhar daqui para frente? Boa. O que a gente deve olhar? Eu destacaria 3. Primeiro, obviamente, o fluxo de caixa operacional. É o principal desafio. Certo, para ver se a virada se torna financeira de fato. Segundo, a evolução do endividamento. A dívida vai continuar crescendo nesse ritmo. E terceiro, os resultados práticos da parceria com Americanas. Isso pode ser um teste de fogo para ver se o ecossistema DOTS Pay ganha escala de verdade. A análise é muito clara. Fica a imagem de uma empresa em plena transformação, com um motor, a Techfin, que é potente, mas que ainda consome muito combustível externo para funcionar. Exato. E fica a reflexão para quem acompanha o mercado. Até que ponto um crescimento acelerado, financiado por dívida, é sustentável para uma empresa de tecnologia que ainda não gera o próprio caixa para se manter? Uma ótima provocação. Para continuar acompanhando essas análises, siga o podcast Diário SA e não esqueça de curtir este episódio. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até o próximo episódio.